Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Laila Araújo e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? E quero começar esse vídeo dizendo que sim, eu tenho uma lista enorme de muitos conteúdos por aqui, mas há pedidos nos comentários dos outros vídeos, estão pedindo a continuidade de como eu consegui o meu segundo positivo. Então vamos lá. Como eu já falei nos outros vídeos, eu já sabia o território que eu estava pisando, que era sobre o meu diagnóstico, sobre o SOP, né? Que para quem não conhece é a síndrome do ovário policístico. Então eu já sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer. E eu sabia, só que aí eu optei por uma pegada mais natural, eu não queria mais o indutor de laboratório. Então eu comecei a pesquisar e relatos do elixir de Yami, mamães que já tinham conseguido seus positivos com o elixir de Yami, e eu optei para fazer o uso do elixir de Yami, junto com a metformina. E aí nesse mesmo tempo eu sabia que eu também tinha que perder peso, então eu fui para academia, fui fazer exercício físico, mas a todo tempo ligada no que eu estava fazendo. Então eu conversei com a minha instrutora, falei para ela que o meu intuito de emagrecer era para engravidar. Eu não estava tão acima do peso, mas eu queria perder um pouco para quando eu engravidasse eu tivesse mais saudável, né? E aí fiquei atenta, todos os sinais que meu corpo dava eu fiquei atenta. E aí meio que atrasou a menstruação, mas aí eu não fiquei tão encucada, sabe assim? E aí eu falei, vou levar, vou deixar. Aí fiz um teste e deu negativo. Aí eu falei, então não tô, tá tudo ótimo, então vou continuar fazendo academia. E continuei fazendo academia normal. Um belo dia, eu sentada tomando um café, depois que eu cheguei da academia, eu tomando café, eu ouvi nitidamente. É desse jeito que acontecem as coisas comigo, tá? Não reparem não, porque é dessa forma. Eu escutei nitidamente, faz um teste de gravidez. E aí eu tomando meu café na mesa, assim, fazer teste de gravidez, pra quê? Se eu já fiz, já deu negativo, pensei. Aí de novo soou a voz, faz um teste de gravidez. E eu, sabe assim, sem nem. Na terceira vez eu falei, tá bom, não precisa falar mais não. Precisa falar mais não que eu vou. E aí eu, como eu sempre disse, né, uma boa tentante sempre tem um teste de gravidez nas gavetas. Corri eu pra gaveta e tirei meu teste ali que tava guardadinho. E aí quando eu fiz, eu lembro que meu esposo não tava em casa nesse dia. Era por volta de umas 9h30 da manhã, por aí. E aí eu lembro, eu dou risada do momento, porque foi muito incrível. E aí eu peguei e fiz o teste. Quando eu vi as duas listras, eu não acreditei. Eu simplesmente ajoelhei na porta do banheiro e comecei a adorar a Deus e comecei a clamar a Deus e comecei a agradecer a Deus. Fiquei andando para um lado para o outro, para um lado para o outro. Que jeito que eu vou falar para ele? Que jeito que eu vou falar para ele? Gente, sabe, fiquei apavorada naquele momento. Eu me lembro que em seguida, assim, em seguida ele chegou. No que ele chegou, eu corri e já guardei todos os testes, guardei as coisas assim. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Comecei a escrever, apunho uma carta, como se fosse o meu bebê anjo, escrevendo, dizendo que eu tenho a carta até hoje. Eu escrevi falando como se fosse ele, que tinha mandado o irmão para alegrar os nossos dias e que de lá ele estava olhando por nós e escrevi tudo o que o meu coração estava falando naquele momento, sabe? E era próximo do Dia dos Pais. E eu sempre, depois que o meu filho morreu, eu ficava sempre, no Dia dos Pais eu comemorava, porque a gente, depois que perde, não deixa de ser pais. Então, assim, eu comemorava o Dia das Mães, comemorava o Dia dos Pais, mesmo com dor, sofrendo, chorando, mas eu entendia que eu era mãe, só que meu filho não estaria comigo. Então, eu fiz essa carta como se fosse ele escrevendo para o pai dele e falando do irmãozinho e tal. E aí coloquei no final assim, agora dentro da mamãe batem dois corações por você, apaixonados por você. E aí ele, quando ele chegou, aí ele sentou no sofá e tal, e eu peguei, eu falei assim, escrevi uma carta, vê se fica legal. Aí e perto do Dia dos Pais, tipo, fazia acho que antes de uns 2 dias, 3 dias antes do Dia dos Pais. E aí quando eu comecei a ler a carta, ele imaginou que era eu que tinha escrito a carta pro meu pai. Na época meu pai ainda era vivo, então ele achou que era pro meu pai. E quando eu ele só foi se tocar quando eu falei assim, agora dentro da mamãe batem dois corações apaixonados por você.
Ai, que coisa mais linda. Foi uma emoção tão grande, gente, tão grande. E a gente se abraçou muito, a gente chorou muito, agradeceu muito a Deus. E sim, foi uma gravidez super tranquila. Foi tudo muito tranquilo, tudo muito planejado, tudo muito organizado, sabe? E aí foi passando os meses, tudo muito tranquilinho, fazendo os pré-natais, tudo bonitinho. Também 2 pré-natais, que nem eu fiz do primeiro, fiz os 2 pré-natais tudo certinho, fiz morfológica, tudo belezinha. Moisés crescia lindo, Moisés crescia saudável, fiz chá revelação, foi a coisa mais linda, a coisa mais linda. É, e aí, quando chegou por volta das 39 semanas, 40 semanas, e aí, voltando, como o meu útero tinha passado por todo aquele processo de placenta retida, eu não poderia ter parto normal, porque o meu útero estava muito mexido e fazia menos de 2 anos, né, que assim que tudo tinha acontecido. Na verdade, faziam 8 meses que tudo tinha acontecido. Então, não podia. A minha médica, a minha obstetra, falava que eu não podia ter parto normal. Então, que ela ia me dar uma carta para que quando eu chegasse na maternidade eles entendessem isso. Mas só que ela me dava a carta e eles recusavam. Ela me dava a carta e eles recusavam. Então foi para 40 semanas, 41 semanas, encurtando um pouco a conversa. Com 41 semanas, eu sem dor, sem nada, eu comecei a ir. Antes, com 39 semanas, eu já comecei a ir, dia sim, dia não, pra maternidade. E aí eles sempre mandavam voltar, que não tava no tempo, e que não tava no tempo, que não tava no tempo e tal. Esperando o parto normal. E eu sempre falava, que a minha médica falava que eu não poderia ter parto normal, porque por conta do tudo que eu tinha passado. Mas eles simplesmente ignoravam, assim. E aí, já com 41 semanas, eu fui e chegando lá, o médico que estava lá pediu uma ultrassom de Doppler. Foi quando descobriu que Moisés já estava em sofrimento. Estaria eu passando por toda uma dificuldade novamente. Então, quando ele colocou o aparelho e ele falou para mim com essas palavras assim: "O que que tá esperando para tirar seu filho? Que aconteça o pior?" Ele falou justamente assim. E aí eu já fiquei com o coração gelado. Ele falou: "Porque você tá com 41 semanas, o nenê tá com quase 4 quilos e ainda não vão fazer sua cesárea? Pois seu nenê vai nascer hoje." Aquele meu coração se encheu de alegria. E fomos, né, aí encaminhados para a sala de cirurgia. E já me subiram lá para me preparar e tal. E eu toda feliz que eu ia conhecer meu filho. Foi a coisa mais linda do mundo, sabe? E aí fui para a sala de cirurgia. Foi uma cirurgia tranquila. Meu esposo estava comigo. Foi um momento incrível pra gente. E quando ele nasceu, tudo aí, depois eu desci, foi tudo muito tranquilo. Tudo muito tranquilo. Só que o que aconteceu? Quando chegou por volta, o neném veio pra mamar, né, depois de um tempo, veio pra mamar, mamou bonitinho, pegou meu peito rápido, foi tudo muito rápido, tudo muito tranquilo. E aí eu tava com uma amiga, né? E aí eu fazendo todo o processo, né, no leito ali e tudo. E quando foi por volta das 2 horas da manhã, Moisés deu um grito, um grito assustador. E a partir daquele momento ele não quis mais meu peito. E aí amanheceu o dia, a gente tentando que ele mamasse, ele não queria mamar. Aí corre mais um problema, porque aí as enfermeiras achavam que eu não estava dando meu peito direito. Então foi aquela luta, e eu falando, não, ele pegou a noite inteira, ele pegou até 2 horas da manhã, depois que ele não quis mais. E o menino gritava, o menino gritava, o menino parava de chorar, não parava de chorar, eu já fiquei desesperada. E aí quando uma médica da neonatal que veio ver ele, e nisso já colocaram ele em outro lugar, que o quarto que eu tava muito quente, acharam que era por causa do calor, e colocaram ele num quartinho ali com ar-condicionado, mas ele ficava tranquilinho, daqui a pouco ele dava aquele grito. E aí foi desesperador. Aí a médica descobriu que ele tava com febre. E aí ela falou, ó, vai ter que mandar ele pra neonatal. Sim, meus amigos. Pela segunda vez eu estava passando pela mesma situação de ter a minha experiência na UTI neonatal. A não pegar meu filho no colo, a não sair da maternidade com meu filho. E, e aí foi uma outra luta, porque ele foi para neonatal e nesse momento eu estava meio que descansando e o meu esposo estava lá olhando ele. Quando eu acordei, que eu não vi ele do meu lado, eu perguntei dele. Aí meu esposo falou, ó, levaram o Moisés pra UTI. Aquilo derramou
eu não sei nem dizer o que derramou sobre mim. Um desespero, uma angústia, sabe? E naquele momento eu só sabia chorar, eu só sabia chorar, eu só sabia chorar. E por um momento eu não acreditei que eu estaria passando pela mesma situação em menos de 2 anos. E, e operada, cheia de ponto. E assim, nesse meio tempo, gente, pasme, a minha mãe, eu internei no sábado para ganhar ele. No domingo a minha mãe começou a passar mal, minha mãe era saudável. E a minha mãe começou a passar mal. E aí foi pro hospital e ficou internada. Aí foi e voltou. Quando eu tive alta na segunda-feira, que Moisés na UTI, eu fui, via ele lá tal, mas só que quando eu tive alta na segunda-feira, eu ganhei ele no sábado, tive alta na segunda-feira. Na segunda-feira eu vim de braços vazios. É, eu vim de braços vazios para casa. E o meu filho ficou mais uma vez lá naquela UTI. E eu tendo que sair dali sem meu prêmio. Eu falo sempre, porque tudo que a gente passa numa gestação é recompensado com um prêmio, né? De você estar saindo ali da maternidade com teu filho no colo. Então, eu saí sem meu prêmio mais uma vez, pela segunda vez. Então, eu me lembro que eu de noite eu só sabia clamar a Deus, perguntar para Deus o que ele queria de mim, por que eu estava passando, não por que eu estava passando por aquilo, mas que o Senhor queria falar comigo diante de tudo que eu estava passando, que eu não estava questionando tudo aquilo, mas que o Senhor me desse força para passar, porque era desesperador. Pela segunda vez em menos de 2 anos eu estaria ali com os braços vazios, sem meu filho, mais uma vez. E aí, quando eu cheguei em casa, eu não estava nem sabendo o que estava acontecendo com a minha mãe. Quando eu cheguei em casa, eu soube que ela tinha passado mal, que ela estava no hospital. E aí começou-se uma outra luta. A minha mãe internada de um lado, o meu filho de outro. Então eu saía para amamentar o meu filho com vontade de visitar minha mãe, mas eu não podia visitar minha mãe porque eu estava operada, cheia de ponto, e estava tendo que amamentar o meu filho. Olha a situação. E nesse tempo eu me lembro que na terça ela internou de verdade e na quarta ela me ligou, ainda a minha irmã ligou do celular da minha irmã e ela falando comigo. E eu me lembro ainda das palavras que ela falou em relação ao bebê, pediu para me cuidar muito bem do bebê e tal. E foi a última palavra que eu tive com ela. Continuando, ela internou na terça-feira, né? O Moisés já estava na UTI, então ela não conseguiu ver ele. E na quarta ela me ligou, né, pelo celular da minha irmã, falando para me cuidar bem dele e tal. E aí eu falei, aí eu tinha que entrar para dentro da UTI para dar mamar para ele, né? E aí ficava nesse impasse. A minha mãe num hospital aqui na cidade onde eu moro e como aqui não tem maternidade, eu fui para uma cidade vizinha. Então eu tinha que ir para essa cidade todos os dias amamentar ele e a minha mãe aqui internada. Isso foi a terça, a quarta, a quinta e a sexta. Na sexta-feira, com 5 dias de UTI, Moisés teve alta, graças a Deus. Eu ali saí do hospital sem meu filho, mas eu estava recebendo o meu filho nos braços e o meu filho pôde vir para casa. Isso na sexta-feira. Quando foi na madrugada do sábado para o domingo, a minha mãe faleceu, sem conhecer o meu filho. E sem eu poder ter ido lá ver ela, sabe, conversar com ela. Então, a última vez que eu conversei com a minha mãe, que eu vi a minha mãe, foi no sábado, quando eu fui internar para ganhar ele. Que como eu tava indo dia sim, dia não pra maternidade, né, com todo esse, eu me lembro que ela ficou muito aflita, ela não gostava muito dessa situação, eu ter que ir e voltar pra maternidade um monte de vezes, por tudo que eu já tinha vivido, né, e aí eu não consegui ver ela. E foi isso. E ali eu me vi mais uma vez como na morte do meu filho, eu indo pro velório do meu filho cheia de ponto, né, por conta da cesárea, e no velório da minha mãe também. E eu soube da morte dela de um fato bem inusitado, assim, sabe? Eu não, as minhas irmãs, elas me pouparam que estava acontecendo tudo isso, né? Então elas não me falavam assim a gravidade do problema. Então, quando eu soube, assim, e quando Moisés saiu do hospital, ele tinha que todos os dias ir tomar uma injeção por conta da continuidade do tratamento dele, né? Porque conforme. Por que ele foi para UTI? Porque ele ficou, durante esse tempo, em contato com mecônio, né? Então, ele deu infecção no sangue dele por conta disso. Ficou muito tempo em contato com esse vai e volta, vai e volta. E eu não tinha dor, não dilatava nem nada.
Então ele entrou em sofrimento por causa disso. Então ele precisou passar por um tratamento. Durante 6 meses ele foi acompanhado para ver se não tinha ficado nenhuma sequela diante disso, porque ele estava já comendo assim fezes dentro da barriga. Então eu ali me vi diante daquela situação sem a minha mãe no momento mais incrível da minha vida, no momento em que eu me tornaria mãe, eu fiquei sem a minha mãe, assim, no mesmo momento. Então foi um desespero total pra mim. A gente idealiza, né, quando a gente tá grávida, que a mãe da gente vai fazer o primeiro banho do bebê, deixa eu me ajeitar aqui, que o primeiro banho do bebê é a nossa mãe que vai fazer, que a nossa mãe vai cuidar da gente, que a nossa mãe vai dar as instruções do que a gente tem que fazer. E eu idealizava tudo isso na minha cabeça. Conforme quando ele nasceu, no sábado ainda, eu me lembro que ela ainda falou pra mim assim, por telefone, olha, eu não vou aí no hospital ver ele, como era numa cidade vizinha. E aí ela falou, mas assim quando ele chegar, eu vou aí ver na sua casa. E aí eu tava ansiosíssima, né, para receber toda a minha família naquele momento tão incrível da minha vida e me vi passando por toda essa situação. E sim, meus amores, é muito difícil, é muito doloroso num momento mais incrível da sua vida, no momento que você realiza um sonho, no momento que você diz assim, nossa, minha prova acabou e eu hoje eu sou mãe e eu fiquei sem ela, sem a minha mãe. E foi isso que eu, diante da despedida no velório dela, era o que eu falava. Mas, mãe, por que a senhora não conheceu meu filho? Por que a senhora partiu tão cedo sem conhecer meu filho? E foi desesperador, assim, sabe? E eu colocava sempre na minha cabeça, poxa vida, ela não conheceu meu filho, ela queria tanto que eu engravidasse e ela não conheceu meu filho. E eu chorava tanto, eu chorava tanto. E eu me lembro que a minha irmã falou pra mim assim, quando ele saiu na sexta-feira, ela passou aqui, viu ele e foi pra lá. Ela disse que quando ela chegou lá, ela já não estava muito bem. E só que tudo isso minhas irmãs me pouparam, elas só me contaram depois, né? E aí a minha irmã falou pra ela assim no ouvido dela, mãe, Moisésinho já saiu do hospital e tá tudo bem. E a minha irmã disse que ela, no lábio, só sem a voz, ela disse glória a Deus. E ali foi a última palavra que a minha irmã falou, que ela falou. Depois ela apagou, ou seja, ela precisou se certificar que estava tudo bem, sabe? E eu sinto muita falta, porque eu costumo dizer assim que a minha mãe era minha melhor amiga, sabe? Eu não tinha uma relação de mãe e filha com ela, eu tinha uma relação de melhor amiga, assim, aquela mãe que ela não me cobrava muita coisa, porque eu era muito tranquila como filha, assim, sabe? E eu gostava muito de sentar para conversar com ela e saber realmente o que ela estava pensando, e falar meus sonhos, meus objetivos para ela, eu conversava muito com ela. E assim, eu me vi sem chão naquele momento, eu me vi assim. Eu costumo dizer que eu me senti por várias e várias vezes, como se eu tivesse em uma canoa, não era um barco, era uma canoazinha de remo, sabe? No meio do mar, assim, no meio do mar, do oceano, eu sozinha, sabe? Assim, eu me sentia por várias e várias vezes essa situação. Podia estar meu marido do meu lado, podia estar com meu filho no colo, podia estar com as minhas irmãs me cuidando ali, mas eu me senti por várias e várias e várias vezes nessa canoa no meio de um oceano. E assim foi se passando, sabe? Eu tendo que lidar com essa dor ao mesmo tempo com a felicidade de ser mãe. Então eu vivi um misto, sabe? Um misto de sentimento dentro dessa situação que eu vivi. E hoje, como que eu lido com tudo isso hoje? Hoje, como eu falo, a dor passou, a dor, assim, mas a saudade é tão grande que muitas das vezes eu olho para o Moisés e eu fico pensando, como seria se ela estivesse aqui vendo tudo que ele aprende? Ele é uma criança muito inteligente, então eu fico perguntando, meu Deus, mãe, se ela tá vendo isso, sabe? Assim, as aparências, o jeito dele. Então eu fico sempre imaginando como seria se ela estivesse aqui. E isso só fazem 2 anos e 11 meses, né? Porque ela morreu 5 dias depois que o Moisés nasceu. Porém, ela não conheceu ele, porque
quando ele nasceu, ela já estava internada, só que ela ficou 5 dias e nesse 5º dia ela faleceu sem conhecer ele. Então é bem perto assim, o aniversário dele com a morte dela. Então é essa minha história, como que eu hoje eu lido com toda essa saudade. Eu procuro sempre lembrar das coisas boas, sabe? Eu procuro sempre lembrar o quanto ela me ensinava, o quanto ela me ensinava a ser um ser humano do bem, o quanto que ela me ensinava a aceitar as coisas, sabe, assim? E foi isso, e é isso, e essa é a minha história. E eu quero que vocês comentem aí nesse vídeo que tipo de vídeo vocês querem que eu traga aqui. Eu tenho muitas superações, não foram só essas. E hoje, assim, eu convivo com Moisés, assim, a minha convivência com ele hoje eu vivo, assim, o sobrenatural, eu costumo dizer. Porque foi um filho muito esperado, foi diante de toda a nossa luta, diante de toda a nossa batalha travada. Eu resumi mais ou menos, tá? Porque teve várias situações dentro daquela neonatal, que nem eu falei, eu vou fazer um vídeo aqui só com experiências da neonatal. Como eu passei por isso 2 vezes, tanto é que quando eu cheguei lá com o Moisés, as enfermeiras já conheciam eu do Henrique. Então, elas falavam assim, mãe, você não é a mãe do pequenininho? Porque quando o Henrique estava lá, elas faziam de tudo para cuidar dele, porque ele era o menor da casa. E aí elas ficavam brigando para dar banho, para isso, para aquilo. Então, quando o Moisés chegou, elas me reconheceram de cara, assim. E foi uma amizade muito bonita que eu construí lá dentro. E elas sabiam que a minha mãe estava passando por essa situação lá fora. E eu tendo que ter toda essa força para dar força pro meu filho lá dentro. Então eu vivi esse misto, sabe? Esse misto de sentimentos. Que é você. Como que eu posso falar? Ter que se despedir da sua mãe no momento que você mais precisava dela. Isso me emociona um pouco, porque quando a gente quando a gente pensa em ganhar um bebê, em trazer um bebê para casa, a gente não imagina, a gente idealiza muita coisa, eu idealizei muito esse parto, eu idealizei muito trazer o meu filho para casa, sabe? E nada disso aconteceu como eu gostaria, mas hoje ele, graças a Deus, é uma criança super saudável. E eu convivo com essa dor da saudade e em aprender a lidar com a saudade todos os dias. Eu falo que a minha vida é uma batalha contra a saudade diária, assim, sabe? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço para vocês que curtam muito, comentem muito nesse vídeo. Ajude o nosso canal a crescer. Como eu falei, tenho muitas ideias aqui pro canal, mas eu quero muito que vocês participem, que vocês interajam junto comigo pra gente fazer esse canal crescer juntos, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo o máximo que vocês puderem e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!